Nós vamos começar hoje uma série de mensagens, e eu começo com a primeira, aí vem outros nas outras semanas, sobre família, sobre casamento, sobre como isso é rico, como isso é bom, e como isso pode ser ruim, né? Como infelizmente também pode não ser muito bom. Quando as coisas não são vividas dentro do propósito de Deus, as coisas podem não ser muito boas. E eu fico muito feliz em poder falar sobre isso, sabe? Talvez você pense, mas de novo? De vez em quando a gente fala sobre família aqui, né? Sobre casamento. De novo? Mas eu queria que você tivesse uma outra atitude, um outro de novo você dissesse. Lembra daquele... Quem é criança, eu me lembro dos meus netos vendo esses desenhos quando eram pequenininhos lá em casa. E tinha um que tinha um dinossaurozinho assim, que o pai fazia uma coisa com ele lá, não sei o que o pai fazia. E ele faria, de novo, de novo, de novo. Lembra disso? Não sei. É um dinossaurozinho que fazia isso, né? Então eu quero que essa seja a sua atitude. Dizer, pô, de novo ouvir sobre família, coisa boa para mim, de novo, coisa boa. E eu espero que seja boa para você também. Né? Para mim, vocês não imaginam como foi bom. Muito bom para mim. Para a minha vida, para o meu casamento, para a vida da minha família. Vamos orar. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, eu quero ser hoje aqui apenas o teu porta-voz, aquele que fala a tua palavra. Que as palavras que venham aos meus lábios sejam as tuas palavras. Sejam exatamente aquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor nos mova para caminhos novos que são teus. Que o Senhor nos faça descobrir como é bom ter uma família. Como é bom casar, ter um casamento, ter uma companheira, um companheiro do lado. Que o Senhor nos ajude a perceber que o teu interesse nisso é a nossa felicidade, é a nossa paz, é nos completarmos mutuamente. Esse é o teu interesse. E que a gente possa descobrir isso juntos hoje, nessa manhã. Nos abençoa, Senhor, assim, em nome de Jesus te peço isso. Pelo teu Espírito, Senhor, te peço isso. Amém. Amém. Capítulo 2 do primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Gênesis 2. Eu vou começar do capítulo 1 um pouquinho. Esse capítulo 1 de Gênesis, ele tem uma expressão que eu acho maravilhosa, não sei porquê, mas eu acho maravilhosa ela. Que diz assim, no começo, Deus criou os céus e a terra. Que coisa maravilhosa, coisa linda. Quantos assistiram aqui um filme chamado O Livro de Eli? O Livro de Eli. Isso. Eu achei maravilhoso o filme. E tem uma hora que o Eli, que protege a Bíblia, mas tomaram a Bíblia dele, e ele gravou tudo na mente. E ele chega num local onde vai ser publicado, onde vai ser escrito aquilo que ele tinha decorado da Bíblia. E ele deita numa cama lá, mal de saúde, e ele fala, vamos começar. E ele diz, escrevam, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nossa, eu me emocionei quando eu vi isso, né? Imagina alguém lembrar da Bíblia toda e ser a única saída para que o mundo soubesse da palavra de Deus. E ele tem tudo na cabeça, ele começa a ditar e as pessoas a copiar, né? Do princípio Deus criou os céus e a terra. Eu acordei hoje pela manhã e cantando aquela canção que diz, então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E depois faz, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Lembra dessa canção? Dizem que ela é antiga, não é? Mas canção não fica antiga, gente. Música não fica antiga, não. A gente fica, mas a música não.
né? E essa é maravilhosa. Fala, como eu me maravilho quando vejo as coisas, as obras de Deus sobre a terra. O céu de estrelas pontilhado, que coisa linda, né? Isso, Deus criou no princípio os céus e a terra. Mas diz assim agora, capítulo 1, versículo 26. Diz assim, então Deus disse, isso é no 6º dia, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco, imagem e semelhança, diz a linguagem antiga. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo, tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. O texto nos diz que Deus criou no 6º dia o homem e a mulher. E disse, olha, multipliquem-se e dominem a terra. Dominem a terra, ela é de vocês, ela é para vocês, eu fiz para vocês. No capítulo 2, o texto que Deus revelou a Moisés, ele detalha um pouco essa criação do homem e da mulher, né? Capítulo 2, diz assim, eu estou lendo agora do versículo 4, foi assim que o céu e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas, de todos os tipos que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que, saindo dali, se dividia formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá a volta por toda a região de Cuxi. O terceiro é o rio Tigre, que passa a leste da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos do bem e do mal. Menos a que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente você morrerá. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade, uma companheira idônea. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia,
Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Esses textos nos trazem alguns princípios, algumas verdades importantes sobre a família. A primeira coisa que eu percebo é que o texto nos diz que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Foram criados parecidos com Deus. Havia semelhança, há semelhança entre o ser humano e Deus. E diz que esse ser humano foi criado do pó da terra. Deus pegou o pó da terra. E se você perceber, todos os ingredientes que tem na terra tem no nosso corpo humano. Porque nós fomos criados do pó da terra. Isso é verdade. Deus soprou nas narinas do ser humano e ele passou a ter vida. Nós fomos presenteados com a vida de Deus em nossas vidas. Deus nos deu vida. Então Deus, entendendo um pouco como foi feito as coisas, Deus fez o homem do pó da terra, não um boneco de barro, mas um homem, eu e você, como nós somos hoje. Ele usou o pó da terra e fez um homem como eu e você, mas esse homem não tinha vida. E Deus vai e sopra nas suas narinas a vida que nós temos. Ela vem do fôlego de Deus. Imagina que privilégio. Nenhum outro ser criado foi criado assim. Mas nós fomos criados com o fôlego de Deus. A vida de Deus existe e habita em nós. Deus nos deu poder para governar a criação. Tivemos esse poder. Já tivemos esse poder. Somos seres racionais, dotados de inteligência e vontade. Somos seres criativos, tudo isso parecido com Deus. Criativos e capazes de se comunicar, não apenas com Deus, mas uns com os outros, com outros seres criados. Fomos criados moralmente bons, pessoas boas. Deus nos criou como seres pessoais. Somos um ser pessoal, somos uma pessoa, somos autoconscientes. Deus nos fez com a capacidade de conhecer, de pensar, de agir, de fazer escolhas. Após a queda, quando o homem peca e desobedece a Deus, após a queda, nós continuamos sendo humanos, mas perdemos parte importante da funcionalidade. Isso é, nós não funcionamos mais como os seres humanos que nós fomos criados. Isso é importante entendermos. Nós fomos criados com a funcionalidade, dentro daquilo que nós éramos, mas o pecado nos tirou parte da semelhança de Deus. E nós não funcionamos mais exatamente como fomos criados para funcionar. Podemos dizer que talvez Jesus, como homem, seja igual a Adão antes da queda, um homem perfeito. Creio que é por isso que Paulo nos diz, lá em Romanos capítulo 8, ele diz, olha, todas as coisas, tudo o que acontece, todos os acontecimentos, tudo o que acontece na vida, tem como objetivo o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele continua dizendo que bem é esse. E o bem que Deus tem para nós é nos tornar, através de todas as coisas que acontecem conosco, parecidos de novo com o Filho, com Jesus Cristo. Esse é o bem. Né? Todas as coisas cooperam
para o bem. Há pessoas que acham que esse bem é para a felicidade da gente, para que seja tudo certo na vida. Não, não. É para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. E não há felicidade maior do que essa. Sermos parecidos com Jesus a cada dia. Jesus, o homem perfeito. Então, todos nós que cremos em Jesus, que amamos a Deus, estamos caminhando para isso, para sermos a cada dia mais parecidos com Jesus, e um dia seremos completamente parecidos com Jesus. Mas o texto também nos diz que depois que Deus criou, interessante que Deus, quando criou, ele disse que tudo era bom, né? Sempre que ele criava, depois do dia, dizia, ó, e Deus viu que tudo era muito bom, tudo era bom. E aí Deus olha para o homem e fala, olha, mas esse sujeito aí não está bom não. Não é bom que o homem esteja só, não é bom ele sozinho, não acho que combinou. Ele precisa de uma auxiliadora, de alguém que o complete, alguém que o faça viver melhor. E Deus disse, Adão, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente encontra alguém, né? Então ele passou os animais todos diante de Adão, para ver se Adão encontrava alguém com quem ele se tivesse uma empatia, né? Dissesse, não, isso aqui talvez seja o que eu preciso, né? E ele nomeava cada um que passava, e o texto diz que não se encontrou, graças a Deus, nenhuma. Ninguém foi encontrado. Ele não viu em nenhuma criação nada parecido com aquilo que ele gostaria. E Deus fez o seguinte, primeira anestesia geral, né? Deus vai e faz Adão cair num sono profundo, ele cai num sono profundo. E de uma costela de Adão, ele vai e forma uma mulher. Ele forma um ser. Quem disse que era mulher era Adão. Ele estava dando nome aos seres criados, não é? E aí Deus cria a mulher e ele dá nome também. Ele falou, essa sim, essa eu quero chamar de mulher. Porque ela saiu de mim. Ela foi criada como parte de mim. Que coisa maravilhosa, gente. Só Deus para ter uma ideia dessa. Eu não teria nunca. Eu acho que eu teria, sei lá, pego uma girafa. Não sei. Mas Deus teve essa ideia. Eu acho muito bonita a girafa, tá, gente? Mas Deus teve essa ideia. E ele fez a mulher. Ele fez a mulher do homem. Do homem, Deus criou a mulher. Ela tem a mesma essência dos homens. A mulher tem a mesma essência, são iguais, somos iguais em essência. Isso é uma coisa muito importante para você guardar. As mulheres têm a mesma essência dos homens. Eles são semelhantes a quem? Ao Criador. Eles têm o mesmo fôlego da vida. São criaturas de Deus do mesmo modo. Mas o texto nos diz que Deus não somente criou o homem e a mulher, mas criou para eles também um relacionamento. Um relacionamento que se tornaria eterno. Deus os uniu com uma união indivisível. Quando se unem, eles se tornam uma só carne, diz a palavra de Deus, uma só pessoa, eles se tornam um. O texto nos diz, olha, quando Deus une, se torna um. Não é mais dois, sabe? Não é mais dois. É um. Não são dois, mas é um. Quando nós nos comprometemos com uma mulher e a tomamos como nossa esposa, quando a mulher se compromete com o homem e o toma como esposo, ela se torna um com ele. Se torna um. Ela faz uma aliança com ele, que a torna um, que os tornam um. E é tão um que Deus revela a Moisés com a expressão, se tornam uma só carne, se tornam uma só pessoa. Isso quer dizer o quê? A alegria, a tristeza, as conquistas, as perdas, os sonhos, são compartilhados pelos dois. Pelos dois.
porque eles são um. Quer um exemplo disso? Vocês vão rir, mas é interessante. Quando namorava a Selma, já fazia uns 2 anos de namoro que a gente tinha, já uma coisa séria, né? Eu morava no Rio de Janeiro, eu estudava na Escola Naval no Rio, na Escola de Oficiais de Marinha, e ela morava em Angra dos Reis. E eu toda sexta-feira à tarde, eu saía da escola, pegava um ônibus, ia para Angra dos Reis e passava todo o final de semana na casa dela. E teve um dia que eu cheguei na rodoviária do Rio para pegar o ônibus para Angra e tinha uma banca de frutas, cada fruta linda. E eu sabia que ela amava nectarina. Ainda hoje eu compro nectarina para ela, ela gosta muito de nectarina. E eu peguei a mais bonita da banca, a mais bonita, digo, essa é para ela, para o meu amor, vou levar para ela, vai ficar muito feliz, né? E eu levei a nectarina para ela. Botei na bolsa, aquela fruta linda, grande. E eu entrei no ônibus. Só que aconteceu um pequeno problema no ônibus, que ele teve que ser consertado durante a viagem. E demorou um pouco. E eu vi que o estômago começou a roncar. E eu olhava para aquela nectarina, ela orava para mim, e eu dizia, o que é que eu faço? E vocês não imaginam, eu comia nectarina. E eu cheguei lá só com um caroço. E eu disse para ela, meu amor, eu comprei uma nectarina linda para você. Mas eu comi, porque eu estava com muita fome. Ela falou, comprou a nectarina? Eu disse, comprei. Mas olha, fica tranquila. A Bíblia diz que nós somos uma só carne, então é como se você tivesse comido. Entendem a ideia de uma só carne? Isso é um fato verídico, já aconteceu isso. Então, a mesma coisa de ter comido. Não é? Isso aconteceu mesmo, gente, não é brincadeira não. Ela ficou triste, mas depois ela entendeu. Compartilhado, tudo entre os dois. A vida juntos. É isso que é o casamento, gente. Aí, diante disso, chega Paulo lá, agora em Efésios capítulo 5, e Paulo nos dá umas dicas sobre esse relacionamento que eu sei que muita gente não gosta. Está lá no capítulo 5 de Efésios. Abra sua Bíblia lá em Efésios. O vento hoje aqui está impetuoso. Efésios 5. Efésios 5. É importante a gente entender o contexto dessa carta de Paulo aos Efésios. E ele começa dizendo assim no capítulo 5: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Paulo diz, olha, vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele, como Deus. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo amou, nos amou e deu a sua vida por nós. Então vejam, Deus, o apóstolo Paulo, ele nessa carta aos Efésios, especialmente capítulos 4 e 5, ele está dizendo que ele está falando sobre a antiga vida dos cristãos e a nova vida. O que é que seria a base da nova vida? E ele fala, a base da nova vida de vocês é o amor. É o amor.
Agora que vocês são cristãos de fato, foram salvos por Jesus, tiveram seus pecados perdoados e desfrutam da nova vida, a base dessa nova vida é o amor. E aí nós chegamos aos versículos adiante, quando Paulo fala, diz assim, capítulo 5, ele fala sobre maridos e esposas, versículo 21, sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que vocês têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido, ou seja, submissa ao seu marido, como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Na linguagem antiga diz que ele seja o cabeça da mulher, né? E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas, ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nesta passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Uma vida dominada pelo amor, essa precisa ser a base, o alicerce da nossa vida. Então, quando ele fala a esposas e maridos, é importante que entendamos que é esse o contexto. Vidas dominadas pelo amor. Maridos, amem. Esposas, o quê? Não. Esposas, amem também. É isso que Paulo está dizendo. Maridos e esposas, amem uns aos outros. Essa é a essência que dá sentido ao casamento. Essa é a grande verdade que gera vida no casamento. Se não houver amor, nada funcionará. Nada funcionará. E o apóstolo Paulo, ele fala, eu quero ler esse texto que ele é muito bonito, mas muito profundo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, no hino ao amor, o apóstolo Paulo fala assim, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Quer dizer, eu poderia falar todas as línguas, inclusive línguas espirituais. Mas se não tiver amor, isso não significará nada. É como um barulho de um sino. Eu poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus e ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que eu até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Ele fala, eu poderia ter todo o conhecimento, conhecer todas as coisas, ser um grande conhecedor da Bíblia, ser um grande pregador do Evangelho. Eu podia ter tanta fé que eu comandava até as montanhas. Pula para lá, ela pulava. Pula para o outro lado, eu também pulava. Até isso eu poderia fazer, com tamanha fé. Mas se não tivesse amor, isso não significaria nada.
Eu poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. Eu posso ser bondoso, generoso, altruísta, mas se não tiver amor, se eu fizer isso com outros interesses, se não tiver amor, eu não serei ninguém, isso não será nada, não adianta nada eu ser assim. Se não houver amor, nada funcionará. Se não tiver amor no casamento, apenas as armadilhas do nosso inimigo terão êxito. É nesse contexto que Paulo nos ensina, quando ele diz: mulheres, amem seus esposos e obedeçam a eles, porque eles têm autoridade sobre vocês. E diz: homens, maridos, amem suas esposas, cuidem delas, assim como Cristo cuida da sua igreja. O texto diz: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Paulo ensina aos maridos que o seu amor por sua esposa precisa ser como o amor de Cristo pela igreja. Olha que responsabilidade. O homem é o cabeça? Sim. Assim Deus fez. Mas lhe deu uma responsabilidade de cabeça, de líder. Ele disse: vocês precisam amar, assim como Cristo amou a igreja. Vocês são como Cristo para com a igreja. Assim é o marido para com a esposa. É muito maior essa responsabilidade do que a de obedecer, sabia? É bem maior. De amar como Cristo amou. É um amor que se coloca em risco e até se dá pelo outro. Olha que tipo de amor. É esse o amor com o qual eu amo a minha esposa? Eu me coloco em risco por causa dela? Se houver perigo, eu vou na frente? É esse o amor? É esse o seu amor por sua esposa? Você daria a sua vida por ela? É esse o seu amor? É esse o amor que a palavra de Deus nos ensina a ter como maridos. É esse o amor. Mas ele também se volta para as esposas e fala: esposas, sejam submissas aos seus maridos como vocês se submetem ao Senhor. Paulo agora ensina as esposas que o amor delas por seus maridos deve ser semelhante ao amor da igreja pelo Senhor, reconhecendo a autoridade dele sobre ela. Isto é, Paulo está dizendo: esposas, amem seus maridos, reconhecendo a autoridade que Deus deu a eles. Interessante isso, não é? Reconhecer a mulher, a esposa, reconhecer a autoridade do marido, é como ela deve amá-lo. É esse o amor. O homem se sentirá amado quando ele é reconhecido pela mulher como líder da casa. É assim que ele se sente amado. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo, ao falar em relação ao comportamento das mulheres na igreja, ele fala sobre a autoridade do homem e usa o seguinte argumento. Paulo diz: olha, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Isso é verdade ou não, gente? A mulher foi criada porque Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem seja só, senão a mulher não seria criada. Se o homem desse conta de tudo sozinho, a mulher não seria criada. É isso que Paulo fala. A autoridade do homem vem também disso. Deus fez assim, gente. Deus fez assim. Deus criou o homem e a mulher para se relacionarem e estabeleceu princípios para que esse relacionamento aconteça. Deus não nos dá opções quanto a isso. Existem determinados comportamentos na Bíblia que são culturais.
A gente olha e vê que são culturais, da cultura da época. Mas esse não é o caso. E mesmo aqueles cuja forma não se aplica aos dias de hoje, o princípio que os gerou, porque cada princípio, cada lei de Deus, tem um princípio por trás. E esse princípio é eterno. Talvez a forma dele se realizar não seja, mas o princípio em si é eterno. E quando Deus diz, olha, o homem tem autoridade. Homens, vocês são o cabeça da tua família. Vocês têm autoridade. Mulheres, submetam-se à autoridade do homem. Amem seus maridos se submetendo à autoridade deles. Deus criou dessa maneira, gente. E eu e você não temos a opção de dizer, olha, mas eu não achei tão bom isso, eu não gosto desse negócio. Não é a mim que você tem que questionar isso. Questione Deus. A mim não. Questione a palavra de Deus, porque não fui eu que estabeleci isso. Foi Deus quem estabeleceu isso, não fui eu. Eu estou somente sendo porta-voz do que está escrito aqui. Eu estou lendo o que está escrito. Eu sei que parece estar um pouco fora de contexto dizer isso nos dias de hoje, quando toda a sociedade se volta para a igualdade dos sexos. Mas é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Homens e mulheres são iguais diante de Deus, em sua essência, e quanto à sua importância dentro do propósito de Deus. Mas apenas eles têm funções diferentes. Homens e mulheres são iguais? São. Só que eles funcionam de forma diferente para alcançar o mesmo propósito. Qual é o propósito? Sermos semelhantes a Jesus. Gente, nunca tire da sua cabeça isso. O propósito de Deus para a sua vida é que você se torne semelhante a Jesus. Então Deus fez com que o casamento funcionasse assim, que o homem amasse a esposa, sendo líder da casa, e que a mulher amasse o esposo, amasse o seu marido, se submetendo a ele, para que o propósito de Deus se estabeleça, para que os dois se tornem a cada dia mais parecidos com Jesus. É muito importante você perceber isso. Se tornarem a cada dia mais parecidos com Jesus. Nós vivemos num mundo onde esse ensino de Paulo não é reconhecido como verdade. O mundo não reconhece isso. A autoridade do marido na família é tida como coisa do passado, ou apenas cultural. Mas não é somente esse princípio de Deus que é tido como coisa do passado, né? Muitos outros princípios também não são entendidos, nem admitidos pela sociedade moderna. Muitos outros, não somente esse, mas muitos outros. Mas as pessoas esbarram nesse. Não, esse não. Esse não. Né? Agora, homens, maridos, se você usa isso como argumento para submeter a sua esposa a abusos, ou a denegrir a sua imagem e a sua importância, você não entendeu nada. Não entendeu nada. Essa é uma atitude desprezível. E Deus lhe pedirá contas disso. Se você, homem, usa isso para diminuir sua esposa, para diminuir a importância que ela tem no meio da sua casa ou na vida, se você usa isso, esse argumento, com essa finalidade, você é alguém desprezível. Você não entendeu a palavra de Deus em nada. Você não ama. E Deus um dia vai pedir contas a você disso. O que Paulo está nos ensinando é que o amor é o que faz o casamento existir nos moldes de Deus. E que as atitudes do marido e da esposa são as expressões práticas do amor. O marido ser o cabeça, ou ter autoridade, é a expressão do amor dele. A mulher ser submissa é a expressão do amor dela.
O amor se expressa. Agora, por falar em amor, eu quero concluir pensando junto com você sobre o que é o amor. O que é o amor? O que é que você entende por amor? Amor é aquele sentimento que eu não consigo descrever? Sabe, pergunta a alguém, o que é amor? Olha, é aquela coisa gostosa que eu sinto, mas eu não consigo descrever o que é isso. Isso é agonia, não é amor não, gente. Amor não é isso. Amor não é isso. O amor são atitudes. Longe de ser aquele frio na barriga que a gente sente no início do relacionamento, não era assim? Nossa, eu quando eu vi a Selma pela primeira vez, eu dava aquele frio na barriga, quando falar com ela pela primeira vez, me deu aquele frio assim, aquela coisa estranha, né? Aquele ardor. Hoje não acontece mais isso. Aquele frio na barriga não dá hoje mais não. Né, Stefan? Dá aquele frio na barriga ainda hoje? Depende, né? Tem hora que até dá, mas não é comum, né? Isso passa, mas o amor permanece, gente, permanece. O amor é uma atitude voluntária, intencional, de quem escolhe amar. O amor é uma atitude voluntária e intencional de quem escolhe amar. O amor é uma decisão, não é um sentimento, gente. É esse o problema de muita gente, de muito casamento desfeito. Ah, eu não amo mais, porque não sinto mais aquilo. Que história de sentir mais aquilo? Você decide amar ou não? Eu, quando vi a Selma pela primeira vez, disse, eu vou amar aquela mulher. E a amo até hoje. Tomei uma decisão. O amor é uma decisão. A minha mulher não gosta muito que eu diga isso não, hein? Não diga para ela que eu falei que eu nego. Ela é bem assim, o amor é aquela coisa que vem de dentro, né? Eu digo, não, eu decidi amar você e vou te amar até o fim da minha vida. Amor é isso, gente. Você decide amar. Amar é negar-se a si mesmo para promover o bem do outro. Se você não está disposto a isso, você ainda não ama. Amar é negar-se a si mesmo para promover o bem do outro. Se você é egoísta e casou para ser feliz, você está com um problemão nas mãos. Porque nós casamos por amor, e o amor faz com que a gente deseje a felicidade do outro, não é a nossa, é a do outro. É promover o amor do outro. Amar é cuidar, é usar tempo para suprir as necessidades do outro. É isso. Amar é ter tempo para o outro, né? É gastar tempo para o outro. É suprir as necessidades que você sabe que o outro tem. Isso é amar. Amar é proteger. Proteger. Você protege sua esposa mesmo? É proteger. Apóstolo Pedro, lá no capítulo 3 da primeira carta de Pedro, Pedro fala, homens, maridos, respeitem suas esposas, porque elas são a parte mais frágil. Eu não gosto da tradução da linguagem de hoje nesse texto, porque ele fala assim, porque elas são a parte mais fraca. Foi infeliz a tradução, não é fraca, é frágil. Não é fraqueza, é fragilidade. A mulher é mais frágil, sim. É mais frágil, sim. E nós, maridos, temos que cuidar bem delas porque elas são frágeis. Eu me lembro que num Natal da família nossa, alguém da nossa família levou umas taças de cristal. Então tinham 3 taças que eram de cristal. Tinha as outras taças normais, tinham 3 que eram de cristal. E eu me lembro que eu fui lavar essas taças depois. Fui lavar tudo depois, né? Quando eu peguei na taça de cristal, era aquilo fininha, frágil. Eu digo, meu Senhor, eu vou quebrar esse negócio, que eu sou meio difícil assim para lavar louça, né? Eu lavo bastante louça, mas às vezes quando eu quebro alguma coisa,
E eu pegava com aquele cuidado, sabe, Aí eu me lembrei, é isso que as mulheres são. São como cristal. Elas são frágeis. E nós temos que cuidar delas assim, dessa maneira, proteger assim, como uma taça de cristal. A sua esposa é alguém assim, que precisa da sua proteção. Proteja ela. Qualquer perigo que haja, vá na frente dela. Não peça para ir na sua frente. Vá você na frente. Enfrente você primeiro. Segura o touro primeiro. Isso. Porque ela é mais frágil. Tenha cuidado com isso. Amar ainda é não guardar mágoas e rancores. Em outras palavras, amar é perdoar. Amar é perdoar. É inevitável que as feridas aconteçam num relacionamento. É inevitável, gente. Acontecem feridas? Acontecem. Em qual casamento que não há ferida nenhuma? Se você disser que o seu é assim, você é um mentiroso. Porque sempre há feridas, sim. Sempre há feridas. Isso é inevitável. Mas o que é evitável é que elas permaneçam e amargurem o relacionamento. Isso é possível evitar. Eu vi uma frase essa semana, está aqui no meu celular, que eu fiz um print, eu vou usar o celular agora para ver isso, que diz assim, olha só. É uma frase do Augusto Cury. Talvez tem muita gente que não gosta do Augusto Cury, né? Que tem coisa que ele fala que são questionáveis e tal, mas essa frase eu gostei. Ele diz assim, queridos amigos, é triste saber que milhões de casais sepultaram seus parceiros vivos. Eles estão perto, próximos, mas são incapazes de perguntar onde foi que eu errei e não soube. O que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Eu achei tão pesada essa expressão. Existem milhões de casais que sepultaram seus parceiros vivos. A falta do perdão, as feridas que permanecem, e um se acha, porque foi ferido, no direito de pisar o outro, de não tolerar o outro, de sepultar o outro. Você para mim morreu. Há muitos casais onde o relacionamento é assim, onde não há perdão. Mas amar é não guardar mágoas e rancores, é perdoar. Amar é isso, gente. Amar é isso. Amar é tomar a decisão de resistir à dor de amar. Amar dói. Amar dói, gente. Amar dói. Amar é a maior e mais abençoadora aventura da vida do ser humano. Por isso o seu preço é alto. E esse preço é a sua vida. É a sua vida. Você dá a vida por amor. Jesus disse lá em Mateus 16, aquele que perder a vida, a sua vida por amor a mim, esse a terá. Isso, eu digo a mesma coisa com relação à esposa. Aquele que perder a vida por amar a sua esposa, esse vai ter a vida num casamento. Perder a vida é abrir mão. Quantas vezes abrimos mãos, como líderes da casa, abrimos mão de coisas por elas, para elas. Isso é amar. Isso é amar. Amar é não desistir nunca. Não desistir nunca. Por mais desafiador que seja, não desista. Por mais complexo que seja um relacionamento, não desista. Há uma aliança que foi feita. Você fez uma aliança com a sua esposa quando você casou com ela? Você fez uma aliança?
Pelo menos você carrega um no dedo, né? Aqueles que carregam ainda hoje. Hoje, muita gente não carrega mais aliança, mas essa aliança aqui, ela simboliza a aliança que você fez. Você fez uma aliança. Uma aliança com a sua esposa. Diante de quem? De Deus. Você fez ou não fez? Fizemos uma aliança. E isso é coisa séria. Porque fizemos voluntariamente, ninguém te obrigou, e diante de Deus. Diante de Deus. Você sabe por que é que a gente tem problema no casamento? Você e eu temos. Tá? Não diga que você não tem, porque não é verdade. Você sabe por que é que você tem problema no casamento? Homens, vocês sabem, maridos, vocês sabem por que você tem problema no casamento? Sabe por quê? Porque você casou com a mulher errada. O Ari sorriu. Mulheres, vocês sabem por que vocês têm problema no casamento? Vocês também casaram com o homem errado. Casaram, olha para o teu marido, olha para ele, você casou com um cara errado. Você escolheu mal. Casou com o sujeito errado. Sabe qual é o sujeito certo? É aquele que não existe. É aquele que você idealizava. Né? Quando eu casei com a Selma, que ela não nos ouça, ainda bem que ela está dando aula para as crianças hoje. Né? Ela não está aqui, eu vibrei quando soube que ela não ia estar aqui hoje. Eu tinha uma imagem dela, e não era ela. Não era ela, era outra. Era uma mulher perfeita, sem falhas nenhuma, organizada, certinha em tudo, ia cuidar de mim o tempo inteiro, sabe, aquela coisa, né? A gente idealiza sempre alguém que não existe, gente, e aí a gente casa com a pessoa errada, que não é nada disso. Você imagina, mulheres, a primeira vez, pensa bem, a primeira vez você casou, recém-casada, tal, que você acorda à noite com um barulho estranho. E você procura saber o que é, e você percebe que é o ronco do seu marido. Mas você não sabia que ele roncava, e ele não te falou que roncava. Não era esse o marido que você queria, um que roncasse à noite e que te acordasse. Você não queria isso. Marido, a primeira vez que você acorda do lado da sua esposa e olha para ela, toda descabelada, sem uma maquiagem, sem perfume, e quando ela fala perto de você, você sai de perto. Aí você fala, não era essa que eu queria. Não foi essa com quem eu casei. Você casou com a mulher errada. É por isso que nós temos problemas, gente. Nós idealizamos uma e casamos com outra. A mesma coisa as mulheres. Mas você fez uma aliança com ela. Ela é uma pessoa normal, gente. E você, homem, mulher, seu marido é uma pessoa normal. Com todas, ele vai roncar, ele vai tudo isso. Né? Alguns vão roncar. Eu não ronco, gente, viu? Graças a Deus ainda não ronco. Mas devo roncar um dia. Né? Você fez uma aliança, gente. Você se comprometeu com essa pessoa. E sabe, o que mantém um casamento não é o desejo, não é a paixão. O que mantém um casamento é a aliança que foi feita. E que aliança foi essa? Não é uma aliança de obrigação, sabe? Não. É uma aliança de amor. Você fez uma aliança com sua esposa e disse, eu vou amar você até que a morte nos separe. Não foi isso que você disse, gente? Ou foi somente eu que disse isso? Eu disse isso um dia.
Eu disse isso um dia. Eu me lembro de um pastor conversando com outro, que disse para ele: você tem quantos anos de casamento? Ele falou: 50. Eu falei: 50 anos? E nesses 50 anos, você não pensou nenhuma vez em se divorciar de sua mulher? Ele fez: não, divorciar não. Já pensei em homicídio, pensei em um bocado, mas divorciar nunca. Divorciar nunca, porque eu tenho aliança com ela. Então separar não pode. Nunca pensei em divorciar, agora matá-la já pensei. Você tem uma aliança com a sua esposa, uma aliança de amor, gente. Então a ame. Mulheres, você tem uma aliança com seu marido, uma aliança de amá-lo. Então ame-o. E o amor não é um sentimento, é uma decisão. Quando você diz: não dá certo porque eu não amo mais, você decidiu não amar. É por isso. O que Deus uniu, que o homem não separe. Eu sei que existem casais divorciados. Na igreja nós temos casais divorciados, não é? Temos sim. Mas eu tenho certeza que esse não era o plano de Deus para você. Não era. Mas pela dureza do coração da gente, pelo nosso pecado, pelo nosso engano, pelo nosso erro, isso acontece. Não é o plano de Deus para você. O plano de Deus é que vocês honrem a aliança que fizeram, independentemente do que aconteça. Que você honre a aliança que você fez. Isso sustenta um casamento. A certeza de que eu decidi fazer uma aliança com ela. Tire da sua cabeça a ideia de que amor é uma coisa que dá e passa, que acontece, que eu sinto, aquela volúpia, aquela coisa. Não. O amor é mais real do que isso, sabe? É uma decisão que você toma de amar, de amar. Você não imagina como... Eu cito o meu exemplo, gente, porque é o que eu conheço, né? Como minha esposa cuida de mim, gente. Ela cuida de mim assim, né? Quando eu não estou bem, ela ora, ela canta do meu lado, ela canta para mim, ela canta para mim. Né? Por outro lado, lembra aquele quando ela quebrou o pé? Quebrou o pé? Nossa, chegava à noite, você sabe que à noite eu tenho sono, eu morto de sono, né? Aí quando a gente ia deitar, ela aquela bota no pé, eu tinha que tirar a bota do pé dela, tinha que tirar a meia, tinha que passar, dar massagem, botar gelo, depois botar a bota de novo, esperar tudo isso, depois botar a bota novamente. Eu caindo de sono, assim, mas eu fazia, porque eu a amo. E amar é cuidar assim. Eu tenho aliança com ela, eu a amo. Honrar a aliança significa amar. Não significa estar morando debaixo do mesmo teto. Se você pensa que honrar a aliança é estar morando debaixo do mesmo teto, é estar junto só, você está totalmente enganado. A aliança que você fez é de amar. Amar. Essa é a aliança. Honre essa aliança. É isso que Deus espera de mim e de você. Isso é um casamento. Isso é um casamento. Se você está no segundo casamento, no terceiro, não importa. Honre esse casamento. Comece agora a honrar a aliança que você fez. Comece hoje. Maridos, amem suas esposas. Respeitem. Ela é a parte mais frágil. Respeita ela. Protege ela. Mulheres, reconheçam a autoridade dos seus maridos. Isso não é coisa do passado. Embora toda a sociedade se mova para dizer a gente hoje que isso é coisa do passado, não acredite nisso. Porque essa mesma sociedade se move para dizer outras coisas para nós que nós abominamos. E nós não abrimos mão disso. Por que abrir mão disso?
da autoridade do marido, do casamento. Vejam. Que Deus nos abençoe e que nós possamos entender. Olha, gente, a base do casamento é isso. É o amor. Se houver esse tipo de amor, tudo vai dar certo. Existem muitos livros que falam sobre muitas coisas, né? 7 regras para você ser feliz no casamento. Sempre você vê esse negócio de 7, 5, 4, 3 regras, 7 coisas. Olha, tenha cuidado com esse tipo de coisa, né? Tenha muito cuidado. Eu li um livro que tem as 5 linguagens do amor, não é? É um livro, talvez muitos tenham lido já, é sobre a expressão do amor, não é? Que, como é que a sua esposa vai perceber que você a ama. Então, para cada pessoa, ela se sente amada quando alguma coisa acontece. Por exemplo, uma se sente amada quando ela é tocada, quando você é carinhoso com ela, então ela se sente amada. Então, seja carinhoso com ela. Talvez você faça as outras coisas, não faça essa. Outra se sente amada quando ela ganha presentes, você presenteia, traz uma flor para ela, traz um presentinho de vez em quando para ela, ela se sente amada. Outra se sente amada quando você gasta tempo, você dá tempo, prioriza tempo para ela. Então, o amor para ela é isso, priorizar tempo, né? Eu acho que isso é interessante, mas eu não me apoiaria nisso para dirigir a minha vida como casamento, sabe? Eu acho que a mulher se sente amada, sabe quando? É quando ela é amada. Só isso. Ninguém ignora quando é amado, gente. Não importa se é dar presente, ninguém ignora quando é amado. A mulher se sente amada quando ela realmente é amada. O homem se sente amado quando ele realmente é amado. Essa é a base do casamento, gente. E isso tem a ver com o nosso Deus, com o amor que nós reconhecemos de Jesus na cruz por nós. Isso tem a ver com o fato de Deus ter se tornado homem e habitado entre nós e dado a vida por mim e por você. Tem a ver com isso, meu amor por minha esposa, tem a ver com isso. Com eu me sentir amado por Deus e como eu amar porque Deus me amou. Essa é a única solução para o casamento. Não tem regra, não tem o que fazer, não tem faça isso, faça aquilo, leve flores para ela. Não, não, quem ama vai fazer tudo isso. Quem de verdade ama vai dar tempo, vai ser carinhoso, vai ser generoso. É amar. O amor envolve todas essas coisas. Ame sua esposa, ame seu marido, e sua esposa e seu marido se sentirão amados. Vamos orar? Baixe a sua cabeça. Senhor Deus, querido Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos presentear com o amor. Que nós possamos, ó Deus, entender o que é amar. E que nós possamos amar da maneira como nos sentimos amados por Jesus. Que esse seja o nosso amor. Que nós amemos assim. Que as esposas possam amar os seus maridos. E nesse amor, reconhecerem a autoridade que Deus deu a eles sobre ela. Que os maridos possam amar as suas esposas, assim como Jesus Cristo amou a sua igreja, dando a sua vida por ela. Pai, eu te peço que o Senhor dê aos maridos essa sabedoria, esse desejo de amar assim, que nós possamos estar tão felizes, tão cheios de alegria pelo amor de Deus por nós, que possamos expressar isso no amor à nossa esposa.
e que as esposas possam expressar o amor a seus maridos da mesma maneira, porque essa expressão será a expressão do amor de Deus por elas. Pai, quando nós nos sentimos amados, nós amamos também. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, nos dando a oportunidade e o privilégio de amarmos uns aos outros. Ó Deus, cuida dos nossos relacionamentos, cuida dos nossos casamentos, que nós possamos amar, simplesmente isso, que possamos amar, e que esse amor seja sempre expresso em atitudes. Só o Senhor pode nos motivar a isso. E é por isso que eu te peço, Pai, vem tocar a minha vida, vem tocar a vida da minha esposa, vem tocar a vida de cada casal que está aqui hoje, nessa manhã, para que nós possamos experimentar uma vida feliz, uma vida em paz, uma vida com alegria, uma vida com propósitos, uma vida onde nós nos sintamos realizando o propósito de Deus na nossa casa. E essa é a maior alegria que um casal pode ter. Ó Deus, nos abençoa assim. Eu te peço, eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Amém.